noite, começando mais um programa A Hora do Esporte pela WTV Brasil. Hoje um programa especial, estamos gravando um programa especial dirigido aos semifinalistas brasileiros da Copa Libertadores da América. E esse assunto, certamente muito comentado entre toda a nação brasileira, toda a nação alviverde e também os rubros-negros, né? E também os que estão para secar, como, por exemplo, quem está ao meu lado, o secador mor, Juan Simão. Boa noite, gente, tudo bem? Mais um programa começando. Como o Beto falou, um programa diferente, né? Vamos falar hoje sobre a campanha de Flamengo e Palmeiras, os dois representantes do Brasil ainda na Copa Libertadores da América, os dois tricampeões que buscam os seus tetras campeonatos e o primeiro tetra do Brasil em Libertadores, né? Então vamos começar, vamos falar das redes sociais da WTV Brasil. Temos aí o Facebook, o Instagram, o X, o antigo Twitter, o Blue Sky, o Threads, o TikTok, o Kawaii, o YouTube e o nosso @, que é a WTV Brasil. E a gente é qual canal da Soul TV? Canal 89, hein? Vamos lá acompanhar também da Soul TV, dar uma moral pra gente lá, pra gente só crescer mais. Então vamos mostrar os grupos aí da Libertadores? Como é que foi, né? Vamos começar tudo. Começou lá tudo do zero lá em fevereiro. Isso. Mas vamos lembrar principalmente apenas de Flamengo e Palmeiras, mas vamos dar uma passada em todos os grupos, né? Sim. Tivemos Botafogo e no grupo A, Botafogo, Estudiantes de La Plata, Universidade do Chile e o Carabobo. Universidade do Chile, que foi para a Sul-Americana, né? No grupo B tivemos o River Plate, o Independiente del Valle, o Universitário e o Barcelona de Guayaquil. No grupo C tivemos o Flamengo, a LDU, o adversário do Palmeiras, o Deportivo Táchira e o Central Córdoba. No grupo D, tivemos o São Paulo, o Libertad, o Talleres e o Alianza Lima. No grupo E, o Racing, o Colo-Colo, o Fortaleza e o Atlético Bucaramanga. No grupo F, o Nacional do Uruguai, o Internacional, o Atlético Nacional e o Bahia. É um grupo bem nacional, né? Esse daí, né? Isso aí. O grupo G, com o Palmeiras, o Bolívar, o Sport Cristal e o Cerro Porteño, um grupo facílimo, né? Como sempre. E o grupo H, com Peñarol, Olímpia, Vélez Sarsfield e o San Antônio Bulu-Bulu. A gente só precisa lembrar o seguinte, que tem times que pegam baba também, como o Guarani, como uns timinhos aí bem fraquinhos e não passam. Então, quando a gente pega time fraco, a gente tem que passar por cima e atropelar. E fazer uma ótima campanha, como foi o caso do Palmeiras, que foi o time que fez a melhor campanha da primeira fase. Mas vamos falar do Flamengo. Vamos falar aí, ó. Então, só para lembrar os grupos de Palmeiras e Flamengo. O do Flamengo foi o grupo C. Flamengo, o outro semifinalista, LDU, Deportivo Táchira e o Central Córdoba. E no grupo G, que foi o do Palmeiras, o Bolívar, o Sport e o Cerro Porteño. Foram dois bons grupos para Palmeiras e Flamengo. Eu achei que foi grupos que eles tinham acessíveis, né? Um grupo que eles tinham obrigação, acho que principalmente o Palmeiras, de classificar em primeiro. Principalmente o Palmeiras? Porque era um grupo mais fácil. Mas o Palmeiras, time do Brasil não é sempre o Flamengo? Não, mas o Flamengo não tá no grupo do Palmeiras. Tá. Eu digo que era obrigação do Palmeiras ainda mais num grupo mais fácil que o do Flamengo, porque o do Flamengo tinha LDU ainda. Quando você fala de Bolívar na altitude, é tranquilo também. O Brasil foi lá e tomou uma ataca. Não, mas o Brasil não tinha Yuri Alberto e Garro. E Mendes. Tá. Mas enfim, vamos começar agora a falar do Flamengo, que o Flamengo não fez uma boa campanha nessa fase de grupos. Ele quase não classificou. Né? Quase não classificou e por um pouquinho classificou. O Flamengo ele não tem uma tradição tão grande em termos de Libertadores, no sentido de que ele chega muitas vezes como favorito, mas nem sempre ele consegue mostrar esse favoritismo em campo, né? O Flamengo é um time grande, mas não é um time que você olha e fala, nossa, Libertadores é aquela do Flamengo. Como tá sendo do Palmeiras. O grande bicho-papão do Brasil na Libertadores é o Palmeiras. Não, isso é um fato. Os números dizem isso. Sim.
o que mais tem jogos, o que mais tem vitória, o que mais tem vitória na casa do adversário, o que mais fez gols. Sim. É recorde em cima de recorde. Isso é um fato. Né? Isso é um fato. É fato Brasil. Fato Brasil. É o Fato Brasil que muito bem dirigido e apresentado pelo nosso grande Vitor. O Vitão. Oi. Grandão. Bonitão, é o Vitão. Uau! Ai, Jesus! Peraí. O Juan até babou agora, hein? São 10 horas da noite e a gente ouve uns comentários desse. Sensacional. Tá bom. Lamentável. E só pra falar que esse programa a gente tá gravando antes do primeiro jogo da semifinal da Copa da Libertadores, a gente não sabe, a gente tá dando palpite. Vamos dar o nosso palpite pros 2 jogos. Mas a gente não sabe nada do primeiro jogo, nada do segundo. Mas é isso, vamos começar com a primeira. Obviamente, do primeiro a gente não sabe o que não aconteceu. E do segundo menos, né? Muito menos. Vamos colocar o primeiro jogo aí do Flamengo, a primeira rodada entre Flamengo e... Flamengo... Peraí, travou. Não, é do Flamengo. Isso. Aí, ó. Quem sabe faz ao vivo e quando grava também sai. Ô, louco, meu. Aí, ó, tivemos no dia 3 de abril tivemos Deportivo Táchira e o Flamengo lá no Pueblo Nuevo. Onde o Flamengo chegou apavorando. 1-0. Chegou apavorando, não. Chegou ganhando de 1-0. Chegou assim já assustando. Apavorou. E o primeiro jogo e o do. E o outro time, que os outros 2 times, LDU e Central Córdoba, empataram lá em Córdoba. No Único Madre de Ciudades. Foi 0-0 também. O espanhol, o seu é maravilhoso. Fala de novo, fala de novo. Único Madre de Ciudades. Ui, nossa. Vamos mostrar a segunda rodada do Flamengo, do grupo Só se for C. agora. Aí, ó, aí veio o baque, hein? Aí no Maracanã, ataca no Maracanã. Flamengo e Central Córdoba, 2-1 pro Central Córdoba, que nunca tinha, era a estreia do Central Córdoba da Libertadores, era o segundo jogo, e o primeiro gol saiu no estádio mais emblemático do futebol e saiu com uma vitória ainda, hein? E aí que o Flamengo assustou. E aí assustou, aí foi que o barraco desabou. Nessa aqui meu barco se perdeu. Ah, moleque, e o Flamengo começou a bambear as pernas. Sim. E no outro jogo, pra assustar ainda mais o Flamengo, ele ganhou do Deportivo Táchira por 2-0. Assumiu contra o Casablanca, chegou a 4 pontos aí nesses jogos. E bora pro terceiro jogo, entre o Flamengo e a LDU. Terceiro aqui. Isso. Flamengo ele deu lá em Quito, na Casablanca, que foi 0-0, e aí sim começou a assustar muito mais o Flamengo. O Flamengo já estava assustado, chegou na terceira rodada com 2 pontos, e com o Central Córdoba abrindo 7 de vantagem, hein? Junto com a LDU. Então o Flamengo tinha 2, LDU 7, o Central Córdoba com 7, e o Deportivo Táchira 0, né? O Central Córdoba ganhou de 2-1 do Deportivo Táchira lá no Único Madre de Ciudades por 2-1 lá na Colômbia, né? Sí, pero no mucho. Eu não compreendo nada do que estás dizendo. Eu acho que foi... Ai, caramba! Vamos para a terceira rodada do Flamengo. Terceira ou a quarta? A quarta, desculpa. Quarta rodada. Isso. Aí as coisas pioraram. Aí as coisas estavam muito ruins aí do Flamengo. Começou a piorar. Deportivo Táchira e LDU venceram. Não, o LDU venceu por 3-2. Deu trabalho ao Deportivo Táchira. E lá no Único Madre de Ciudades, parece que o Central Córdoba só joga lá na Libertadores. É o único que tem, é o único. O Flamengo, o Central Córdoba não joga fora de casa, só jogou contra o Flamengo, parece. E foi 1-1, o Central Córdoba não perdeu pro Flamengo na Libertadores, 1-1. E faltava só mais 2 jogos. Vamos pra quinta rodada e o Flamengo precisando vencer, né? Pois é. Na quinta rodada, Central Córdoba venceu de novo o Deportivo Táchira por 2-1 e o Flamengo venceu a LDU de Quito por 2-0 lá no Maracanã e que deu fôlego maior, né, pro Flamengo, foi o que né? Salvou, né? Foi o que salvou e deu vida pro Flamengo. E a última rodada do grupo C da Libertadores, a sexta rodada, Flamengo e Deportivo Táchira. Deportivo Táchira já eliminado, não ganhou nenhum jogo.
só ganhou 2 pontinhos. E o Flamengo venceu por 1-0, pelo visto foi sofrimento de novo, porque 1-0 com o Deportivo Táchira no Maracanã não é normal, né? E a LDU se classificou também em primeiro lugar. Em primeiro lugar, em segundo. E se classificou por 3-0 contra o Central Córdoba. O Central Córdoba quase passou se tivesse vencido a LDU, né? Sim. Mas infelizmente perdeu, o Flamengo avançou. E agora vamos falar do Palmeiras, né? Do grupo G, né? O Flamengo, cara, ele teve oportunidades aí de fazer uma campanha melhor, né? Sim. E acabou tropeçando, acho que perdendo para ele mesmo, né? Sim. Até perdendo para a própria soberba dele, né? É o melhor time, é de fato o melhor elenco que a gente tem na América, né? Sim. Na América do Sul. Na América Latina, no geral, é o melhor elenco. É um time que agora está se acertando bem com o Felipe Luiz, mas Libertadores reserva algumas surpresinhas, né? Sim. E ele teve com o Central Córdoba surpresa, teve surpresa atrás de surpresa em toda fase de grupos da Libertadores. Sim, teve e foi... Agora é uma outra história, agora o Flamengo já está com o time acertado, já passou a fase de grupo, agora é o mata-mata, e ele assustou um pouquinho, né? Assustou um pouquinho, mas o próximo jogo é contra o Racing, que é um time que está bem acertado, mas o Flamengo tem, acho que ele tem amplas oportunidades, chances de passar adiante. Sim, né? Tem bastante chance, eu acredito que o Flamengo passe, eu acho que o Flamengo vai ser um jogo bastante difícil para o Flamengo, ainda mais contra o Racing. Eu acho que o Flamengo passa tranquilamente, sem tanto uau como foi contra o Estudiantes, né? Apesar de, nos últimos anos, o Brasil estar dominando a Libertadores, o Flamengo está aparecendo sempre em boas situações, mas ainda o Flamengo está pegando essa casca de Libertadores nos últimos anos, né? Diferente do que acontece com o Palmeiras, que o Palmeiras é um time que sempre participou da Libertadores, é o que mais participação tem na Libertadores. O Palmeiras já campeão por 3 vezes, mas também tem 3 vice-campeonatos, né? Quer dizer, e várias semifinais, várias oitavas de finais, quer dizer, várias quartas de finais. O Palmeiras é um time que tem mais casca que o Flamengo. Sim. Agora, a gente pontua situações aí, e agora vamos falar do Palmeiras, né? Vamos falar do Palmeiras, o grupo G de Palmeiras, Bolívar, Sport Cristal e Cerro Porteño. E como é que foi o primeiro jogo? Vamos lá. Aí a primeira rodada aconteceu assim: Cerro Porteño e Bolívar fizeram o primeiro jogo do grupo lá no Lueva Olfa, entre Cerro Porteño e Bolívar. 4-2 pro Cerro Porteño, para assumir já a liderança do grupo, né, com saldo de 2 gols, né? E lá no Nacional de Lima, entre Sport Cristal e Palmeiras, deu Palmeiras 3-2, um jogo complicado pro Palmeiras, né? É complicado, mas assim, o Palmeiras conseguiu uma belíssima vitória, né? Logo de cara, é importante sempre ganhar, e é o que aconteceu. E o Palmeiras, a marca do Palmeiras, né, na Libertadores, especialmente na Libertadores com o Abel, é o jogo, se impor nos jogos, mesmo na casa dos adversários, né? E o Palmeiras vinha impressionado após que esse jogo aconteceu após a final do Paulistão, né? Vinha impressionado pelo vice-campeonato, né? Isso. E o Palmeiras ganhou, né? Ganhou e foi importantíssimo. Foi importantíssimo, né? Tivemos também a segunda rodada, a abertura com o Palmeiras. Os jogos foram no mesmo dia, no mesmo horário. O Palmeiras contra o Cerro Porteño aqui no Allianz Parque, 1-0 pro Palmeiras, que esse jogo tava com uma pinta de rivalidade, ainda mais daquele caso do menino Luigi lá, que sofreu racismo pelos torcedores do Cerro Porteño. Sim. E o Palmeiras venceu por 1-0. Não foi um jogo elástico, jogo para dar muita emoção, mas o Palmeiras venceu por 1-0. Foi um jogo, inclusive, que até a presidente Leila fez questão de falar a respeito, né? E todo o staff do Palmeiras resolveu falar a respeito dessa questão do racismo com a diretoria do Cerro Porteño. O Cerro Porteño, que já enfrentou o Palmeiras várias vezes na Libertadores,
e o Cerro Porteño traz bons fluidos para o Palmeiras, porque o Palmeiras, todas as vezes em que enfrentou o Cerro Porteño em fase de grupos ou não, mesmo em outras fases da Libertadores, o Palmeiras teve ótimas campanhas, em algumas situações até sagrou-se campeão. Sim. Então o Cerro Porteño traz bons fluidos, é o que a gente espera para esse ano. 1-0 aqui, foi joguinho, beleza. E o Bolívar, que conseguiu uma vitória no Sporting Cristal, a segunda derrota do Sporting Cristal, e o Bolívar aproveitando sempre da questão da altitude, né? A altitude conta muito. E mata os adversários. Exatamente, Então Sim. ali você tem que jogar contra o Bolívar e contra a altitude. Sim, Né? eu concordo e o Bolívar sempre vai ter isso, né? Então é bom não pegar o Bolívar, pra não jogar na altitude. Não é contra o time que é bom, mas por conta do maior adversário que é a altitude, E olha que né? o Bolívar é uma equipe que na Bolívia é Consistente. dos grandes, né? Sim. Tivemos também a terceira rodada, aí aconteceu entre Palmeiras e entre Bolívar e Palmeiras lá no Hernando Siles, na Bolívia, e o Palmeiras venceu na altitude, hein? Venceu, 3-2, um jogo venceu bem, difícil. 3-2. É um jogo difícil que aconteceu, 3-2 pro Palmeiras, Isso. ganhou na altitude, então o trabalho foi feito, né? Na altitude Se foi... impondo como sempre, Sim. o Palmeiras consegue se impor na casa dos adversários e ele fazendo uma campanha espetacular, né? Sim, era a terceira Até aí, vitória. 100% de aproveitamento. 100%. E uma vitória difícil. E também tivemos Cerro Porteño e Sport Cristal um pouquinho mais tarde, no mesmo dia, no dia 24, né? Com 2-2 lá no Nueva Odia. 2-2 Cerro Porteño e Sport Cristal, onde o Sport Cristal conquistou seu primeiro pontinho, né? Isso. Já tava com o caixão praticamente fechado, né, da Libertadores, mas garantiu seu primeiro pontinho pra colocar mais foguinho na lareira desse Cerro Porteño. Definindo mais ou menos o Palmeiras já na terceira rodada, 3 vitórias, né, 100% de aproveitamento, já estava ali praticamente classificado, então ele só esperando ver as situações como iam a partir da quarta rodada. Sim, aí virando a página para a quarta rodada, no retorno, que a gente pode falar de fase de grupos, né? Tivemos de novo lá no Nueva Odia, Cerro Porteño e Palmeiras, que deu Palmeiras de novo. 2-0. Palmeiras jogou propriedade, e venceu por 2-0. E aí já estava com a classificação encaminhada, era fazer jogar jogo valendo nada, né? Sim. Valendo só para garantir a liderança mesmo. Valendo sim, valendo a nada, valendo bem, vale liderança, vale a melhor campanha, e a melhor campanha dá uma prioridade, né, em você jogar sempre, decidir sempre em casa, com exceção da final, né? Sim. Mas é legal, é importante. O Palmeiras nos últimos anos tem sido consistente ao ponto de sempre fazer ou a primeira ou a segunda melhor campanha da Libertadores. Sim. Né? Então isso é importante para um time que quer vencer, o time que quer ganhar determinado campeonato, determinada Copa, como é o caso da Libertadores. A primeira coisa é participar, né? Obviamente só ganha se participa. Participar. E em participando ir adiante. E Sim. é o caso que o Palmeiras tem feito, né? Então já há muito tempo o Palmeiras vem participando e vem participando de maneira consistente. Sim. Muito sempre fazendo a melhor campanha, melhor ou segundo. Campanha, gols marcados. Teve campanhas históricas aí. Teve campanha em 2022, por exemplo, que o Palmeiras teve Rafael Naval 25 gols na fase de grupos, né? Foi uma coisa absurda. Teve aquele jogo de 8-0, se eu não me engano. 8-1 contra o Petroleiro, né? Petroleiro aqui no Allianz, que teve 4 gols do Navarro, né? Isso. E tivemos um jogo lá no Nacional de Lima, entre o Sport Cristal e Bolívar, e o Sport Cristal fez sua primeira vitória, chegou aos seus 4 pontos, ganhou de 2-1 do Bolívia lá no Peru, e conseguiu tirar esses 3 pontos do Bolívia e ficar para eles, né? Isso. Então vamos para a quinta rodada. Aí, ó, tivemos Sport Cristal e Cerro Porteño lá no Nacional de Lima. O Sport Cristal voltou a perder, o Cerro Porteño voltou a ganhar depois da derrota para o Palmeiras. Ganhou de 1-0. E o Palmeiras aqui no Allianz Parque
ganhou propriedade também em casa, ganhou de 2-0 do Bolívar, fez a lição de casa, já estava classificado. E o Bolívar que engrossou esse jogo aí pro Palmeiras, mas o Palmeiras conseguiu segurar e fazer dois gols importantes, melhorou o saldo e a campanha continuou 100%. Sim. E vamos para a última rodada, para a finalíssima da fase de grupo da Libertadores. Tivemos no Allianz Parque Palmeiras e Sport Cristal, que o Palmeiras passou o carro, melhorou muito o seu saldo de gols, fez um 6-0 no Sport Cristal para fechar com todos os pregos possíveis o caixão do Sport Cristal nessa fase de grupos. Foi muito bem o Palmeiras nessa fase de grupos. E o Bolívar também goleou lá na Bolívia por 4-0 o seu Portenho, que também fechou o caixão do seu Portenho, hein? O Palmeiras fez uma goleada avassaladora, né, no Sporting Cristal. Sim. Confirmando a sua campanha maravilhosa, né? E confirmando aquilo que todo mundo esperava. Sim. Melhor campanha no seu grupo, e com isso ele teve a melhor campanha na Libertadores, no geral, né? Sim. Garantindo a ele uma condição de definir nas fases de oitava, de quarta, de semi, todas em casa. Sim, né? E invicto, né? 100%. 100%. Uma campanha espetacular. O Abel Ferreira aprendeu muito bem como é que se joga a Libertadores, apesar de calendário difícil, de várias situações, de se deslocar, né? Porque a questão de se deslocar também é difícil. Sim. A gente sabe que o atleta, isso para todo mundo, mas o atleta de ponta, né? O atleta, ele necessita muito de um descanso reparador, ele precisa de uma noite de sono importante, assim como todos nós, mas o atleta, para performar, ele precisa disso. Sim. Né? Para estar com reflexo em dia, para estar tá no ápice da sua forma física, né? Ele precisa ser muito regrado em termos de alimentação e em termos de descanso. O descanso é muito importante. E nesses jogos de grandes, um deslocamento muito grande, né? Que vai para a Bolívia, vai para o Equador, vai para Argentina, enfim, Uruguai. A Libertadores é isso, né? Então faz com que os times tenham que se deslocar muito. Sim. Né? E nem sempre consegue se refazer, né? O que o Abel sempre fala, que é importante o jogador estar fresco, né? Quer dizer, ele tem que estar bem, né? Ele tem que estar bem. E o Palmeiras até que conseguiu se adaptar bem a essa situação. O Abel, ele é muito inteligente, muito perspicaz em suas investidas aí com os atletas, né? Ele consegue controlar o grupo, ele consegue ter várias situações em seu favor. Então, quando a gente fala do período que o Abel está aqui, que vai fazer 5 anos agora, ele conheceu vários jogadores e ele conseguiu fazer um roteiro, uma rota para ele seguir com o Campeonato Brasileiro, com a Copa Libertadores e tudo mais. Diferente do que acontece com o Flamengo no sentido de conhecer o grupo, no sentido de poder trabalhar com todos esses jogadores, né? Porque tem uma outra coisa, um elenco como é o caso do Flamengo, é um elenco muito de muito craque. E controlar um vestiário com muito craque não deve ser tão fácil, né? A vaidade impera, né? Sim. A vaidade impera. E hoje, por exemplo, é uma situação diferente, que o Felipe Luiz está conseguindo fazer isso. Ele fez isso com o Pedro. Ele barrou o Pedro, né? Sim. E conseguiu botar ele nos trilhos. O que não acontecia, por exemplo, com outros treinadores, porque nesses últimos 5 anos já passou Jorge Jesus, já passou Sampaoli, já passou o Dorival, o Kudê, já passou o Tite, já passou aquele que era como que é o nome dele? Que era Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, mas o que era auxiliar técnico do Guardiola? Agora...
Como que é o nome? Não faço ideia. Não, Domenech Torrent. Isso, Domenech Torrent, exatamente. Ele mesmo. Quer dizer, passou muitos treinadores, né? Sim. Gostou bastante. E o Rogério Ceni também. Rogério Ceni. Alguns deles até venceram. O Rogério Ceni ganhou o campeonato com o Flamengo. O Campeonato Brasileiro. O Dorival Júnior ganhou Libertadores e Copa do Brasil, né? E aí a gente coloca uma questão, né? Porque o que o Jorge Jesus fez em 2019 com o Flamengo, fez o Flamengo jogar muito, o Flamengo pontuou muito bem no Brasileiro, ganhou a Libertadores com aquela decisão com o River, voou baixo mesmo, estava jogando muito, né? Mas o Jorge Jesus abandonou o barco, por quê? Porque sabe o pepino que é. Sim. Né? E não deu sequência ao seu trabalho. Então, é aí que a gente vê, por exemplo, mais um ponto para o Abel Ferreira. O Abel, como ele disse que ele é um técnico de projeto, de fato porque ele sustentou ficar no Palmeiras, ele conseguiu algumas glórias e ele amargou algumas derrotas importantes. E olha, se ele tivesse tido melhor sorte nas cobranças de pênalti, nas decisões que o Palmeiras teve, sim, ele certamente teria mais 3 títulos aí. Sim. Né? 3 ou 4 títulos a mais. Teria. Porque ele perdeu a Copa do Brasil. Ele perdeu muito, né? Sim. Mas foi isso. Então, o Abel Ferreira fez ótimas campanhas, ganhou vários campeonatos e os que não ganhou, ele chegou na vice-colocação. Quer dizer, ele tem um trabalho consistente. E dentro disso tudo que a gente está falando, sim, né? Aí vem as fases seguintes. Sim. Eu estava vendo aqui no seu papel a premiação de cada fase, né? Sim. Cada vitória, o time ganhava 1,7 milhões de reais, né? Isso. O Palmeiras, ele ganhou 6 jogos, ficou 100%. Então, ele faturou 10 milhões de reais. Um bom dinheiro, um bom dinheirinho, pra caramba. Um troco de na verdade ele consegue, com essas campanhas que ele teve nesses últimos anos, o Palmeiras conseguiu também uma estabilidade financeira também por conta disso, né? Sim, por causa de título atrás de título. Muito importante. Importantíssimo essa questão. Então, cada fase, os times que passaram para as oitavas de final, né, passando adiante na fase de grupos, ganharam 7,1 milhões, uma grana legal, né? Sim. E aí, avançando mais uma quarta de final, mais 1,7 milhões aí de dólares, né? 9,6 milhões ele acumulou aí. Depois, na semifinal, 13 milhões. 13 milhões, quer dizer, muita grana, né? Sim. E agora, pleiteando aí, chegar a uma final. Uma final, né? E para ganhar, aí ou vai ganhar 39 milhões se for vice, ou 136 milhões como campeão. Isso. Que já tá lucrando 24 milhões de dólares aí. Sim. Né? É uma grana legal. Uma grana bem boa. Tem as outras campanhas. Vamos começar aí as campanhas. As oitavas aí? As oitavas como o Flamengo. Vamos falar primeiro dele até a semifinal, depois falaremos sobre o Palmeiras. Beleza. Tivemos esse confronto brasileiro entre Flamengo e Internacional. O primeiro jogo aconteceu no Maracanã, há 2 meses atrás, onde o Flamengo venceu por 1-0. Foi soberano soberano na partida. Foi soberano. E no jogo de volta no Beira-Rio, a gente achou que o Flamengo e o Inter ia pra cima, ia virar, não virou nada, o 2-0. Foi aquele jogo em que a sorte é do Flamengo mesmo. Tava total do Flamengo desde o início do jogo, sim, né? Começando pela chuva de papel picado para ser bonito, foi muito bonito, mas não foi funcional, não ajudou ao time do Inter e piorou a situação, né? A situação para o Inter acabou piorando, porque gastaram tempo para limpar, para acertar tudo, acho que perdeu um pouco a concentração e acabou perdendo de 2-0 o jogo. Sim, né? Acabou de 2-0, o Inter foi para casa chorar, já estava em casa chorando, né? E o Flamengo passou para as quartas de finais e pegou o Estudiantes de La Plata. Pode colocar aí, Vitão, na tela, as quartas de finais.
um jogo que o Flamengo achava que ia ser mais fácil. O primeiro jogo no Maracanã foi 2-1 pro Flamengo. Isso. E o jogo de volta 1-0 pro Estudiantes, com um golaço do jogador de Estudiantes. E um segundo gol que eles fizeram já aos 37 minutos do segundo tempo. Anulado. Que foi anulado e que foi o que salvou o Flamengo, né? Sim. Foi o que salvou, porque ali ele estaria sendo eliminado. Da Libertadores. Naquele momento ele estaria sendo eliminado. E aí deu a sorte de o VAR anular o gol e foi para os pênaltis. E na cobrança dos pênaltis, o Flamengo foi muito feliz com o Rossi, que é um baita goleiro, um baita pegador de pênalti. Conseguiu pegar lá 2 pênaltis, né? Sim. E os caras mandaram para fora ali, né? E foi 4-2 na cobrança dos pênaltis, né? Com aquela baita cobrança do Léo Pereira, que ele matou no ângulo, né? Praticamente. E colocou o Flamengo nas semifinais, um jogo que o Estudiantes só não foi só por azar, né? Mas merecia, acho que pelo segundo jogo o Estudiantes merecia ir pra semifinal pra pegar o Racing, né? Mas infelizmente não foi, quem passou foi o Flamengo. Isso. Então pode colocar aí pra semifinal, Vitão? Sim. E aí o grande jogo dessa aí da próxima semana, entre Flamengo e Racing. O primeiro jogo vai ser aqui no Maracanã no dia 22, às 21h30. Vocês aí já sabem o resultado, mas porém a gente não sabe ainda. Lembrando que o programa está sendo gravado. Está sendo gravado, né? Mas certamente haverá aí muita coisa para a gente comentar na outra semana. Na outra semana. E saberemos já os finalistas, né? E o jogo de volta vai ser no Presidente Perón, o grande El Cilindro, lá na Argentina, no dia 29/10. E aí conheceremos o finalista, né? Eu acho que o Flamengo tem chance de passar, vai ser um bom jogo, vai ser um jogo legal de se ver. Eu acho que vai ser um jogo cheio de cartão amarelo, cheio de briga, porque jogadores do Flamengo já são esquentados. Aí chama um time argentino que é esquentado também, que é o Racing, né? Então eu acho que vai ser um bom jogo de se ver, vai ser bem legal. Eu acho que o Flamengo passa. E o Racing, que é um grande da Argentina, é um time que passou momentos difíceis aí em décadas passadas. E ele, por exemplo, na década de 60, era um grande da Argentina, vencendo muitos campeonatos e tudo mais. Depois passaram algumas décadas, o Racing teve uma caída, né, uma queda muito grande, e agora está se recuperando, tanto que foi campeão da Sul-Americana recentemente, e era um título que já fazia muitos anos que não conseguia um título internacional, o Racing, né? Sim. Então o time está bem acertado, vai ser serão 2 jogos difíceis aí para ambos, né? Porque eles encaram o Flamengo como um time muito grande, e o Flamengo também não pode deixar de ter algumas precauções contra o Racing. Sim, eu acredito também que isso o Racing vem nessa crescente aí, ganhou a Libertadores da Sul-Americana no passado contra o Cruzeiro, e hoje chega numa semifinal e eu acho que é o terceiro favorito entre os 4, né? Eu acho que é a terceira força para ser campeão. E eu acho que o Racing vai para cima, mas eu acho que o Flamengo passa. Eu acho que o Flamengo vai para decisão. É isso aí. O que você acha? Eu acho que as chances de ter Palmeiras e Flamengo é grande. É grande. Sim. Né? Agora eles têm que demonstrar isso na prática, né? Sim. No papel a gente tá vendo que são os maiores mesmo. Sim. Então vamos para o mata-mata do Palmeiras. Vamos lá então. O primeiro aí é o Palmeiras e o Universitário e Palmeiras, né? Lá no Monumental de Lima, no Peru, onde o Palmeiras enfiou 4 no Universitário, um jogo... Na casa deles. Na casa, no estádio lotado, e aí broxou de vez o time do Universitário. É difícil, né, cara? Quando você pega um adversário que entende bem o que é essa competição e chega se impondo mesmo. Porque hoje a gente tem é engraçado. Há anos atrás, né? Quando os times brasileiros iam enfrentar
alguns times, assim, vou citar um exemplo, o próprio Racing, o Peñarol, o Nacional do Uruguai, Sim. né? Colo-Colo, esses times, o River Plate, eles tinham uma preocupação muito grande. Puxa, vamos pegar. Depois, passados alguns anos, né, final da década de 90, início da década de 2000, ou na década de 2000, por exemplo, você tem aí, poxa, vamos enfrentar o Boca, né? Vamos enfrentar esses times que, de fato, dominavam naquela ocasião. Hoje é o contrário, né? Hoje eles olham para os times brasileiros, né? E vendo, caramba, estamos no mesmo grupo do Flamengo, que é grande, que é um time que investe muito e que, puxa, pegamos o Palmeiras, caramba, aí pega o retrospecto do time, Palmeiras, jogando na casa do adversário, fazendo gols pra caramba, goleando aqui em casa, quer dizer, é difícil. Então, quando eles olham pra gente, eles também se preocupam. Sim, hoje estão se preocupando mais. Se preocupam. Não tenha dúvida. Sim. E com essa derrota do Universitário por 4-0 pro Palmeiras, balde de água fria pro Universitário. Sim. E o Palmeiras chegou aqui no Allianz Parque e administrou o resultado. O Universitário até tentou fazer alguma coisa, só que... Veio pra cima, jogou pra cima. Então, talvez com uma expectativa tirada, mas com algo muito difícil. E nesse jogo o Palmeiras perdeu seu 100%, continuou invicto, mas perdeu seu 100% e passou de fase. Mas mesmo assim passou de fase e garantiu a primeira colocação. Já havia garantido a primeira colocação e aí conseguiu manter a melhor invencibilidade, que é legal, né? Sim. Aí vamos agora para as quartas de finais, que foi um jogaço entre River Plate e Palmeiras. O primeiro jogo foi lá no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, onde o Palmeiras chegou, bateu no peito falando aqui, quem manda aqui sou eu, abriu 2-0, o River empatou, né? Se impôs. O River diminuiu no finalzinho do jogo e a decisão foi levada para o Allianz Parque, né? O Palmeiras se impôs nesse jogo, o Monumental de Núñez lindíssimo. Sim. E completamente lotado, né? Foi uma pressão muito grande, mas esse time do Palmeiras e o Abel, ele trabalha muito bem isso, ele sabe trabalhar muito com a pressão. Sim. Ele entende muito bem isso aí, ele gosta disso aí, ele já demonstrou, já falou a respeito disso, e fez com que o Palmeiras tivesse uma vitória importantíssima e viesse aqui pro jogo de volta no Allianz com uma vantagem importante. Uma vantagem boa, né? Nos jogos da Libertadores, um gol de diferença é uma boa vantagem, cara. Sim. Né? Especialmente vindo decidir em casa. Sim. Mas aí encontrou um River que veio pra cima. Nos dentes, né? O River que abriu o placar contra o Palmeiras, aí deu aquela assustada e ficou 2-2 no agregado, né? Só que aí o Palmeiras, no segundo tempo, resolveu jogar a bola e fez 3, né? Vitor Roque desencantando. Fez 3 gols, né? E com isso o Palmeiras se classificou para a semifinal, passando pelo River, passando pelo principal candidato a eliminar o Palmeiras, né? Junto com o Flamengo, né? E nesse jogo já havia uma situação ali de uma sinergia entre Flaco e Roque. Sim. Roque e Fracote. O quê? A dupla Fracote. Não, Flaco e Roque. Fracote. Flaco Roque. Ou se você quiser, Vitor Lopes, também, sem problema nenhum. Eu prefiro Fracote. Não é, não, cara, não é. Os caras juntos, olha, eles tiveram eles formam uma dupla muito bem entrosada. Eles formam uma dupla interessante. Já há tempos que o Palmeiras não tinha uma dupla assim, hein? Sim. Né? Uma dupla bem legal, interessante mesmo. E muito provavelmente vão conseguir aparecer. Aliás, o Flaco Lopes, com essa campanha do Palmeiras na Libertadores, ajudou muito ao técnico da seleção argentina a convocar. Sim, o Scaloni. E
isso, poxa, muito legal. Há tempos atrás ninguém falava em convocação do Flaco Lopes pela seleção argentina. E aconteceu. Sim. Quer dizer, um ponto a mais para o Abel, Sim. porque ele acreditou no jogador, né? Acreditou, fez com que ele desempenhasse com o tempo e desempenha bem, e hoje é um dos principais jogadores do Palmeiras, né? Sim, e foi lá conhecer o Messi, né? Sim. Conheceu, tirou foto com o Messi, abraçou o Messi, jogou bola com o Messi. Que o Flaco, daqui a alguns anos, ele quando tiver com o netinho no colo, vai falar assim, olha, eu joguei com o Messi. E o Messi, daqui a alguns anos, vai poder falar assim, olha, joguei com o Flaco. Falou, tinha um maluco falando que o time dele tinha mundial, era uma cachaça. Olha lá, tem que falar na cachaça. O cara só pensa em cachaça. Esse cara só pensa em cachaça, Abel. Ele só pensa em cachaça, Abel. Né? Quem mais? Então, uma cachaça e no nome Abel. E no Palmeiras, é isso. Uma cachaça escrita fora Abel, pra deixar na minha estante, coisada. Verdade, é verdade. E tivemos o jogo da semifinal. Vamos ter o jogo da semifinal, o jogo de ida entre Palmeiras e LDU. Esse daí é do Flamengo, Vitão. Vamos ter Palmeiras. Nesse momento, nós tínhamos o nosso diretor. Então, eu coloquei Palmeiras. Então, teremos Palmeiras e LDU de Quito. Olha, eu diria que isso, por exemplo, é uma sabotagem direta de quem produziu todas essas imagens. Nem vou falar o nome do cara que começa com J e termina com N. E entre isso tem um U e um A. O João. Joãozito. Aí teremos Palmeiras LDU e Palmeiras lá em Quito no primeiro jogo, nessa quinta-feira às 9h30 da noite, e poderemos acompanhar um jogão, mas na altitude, né? Vamos ver como que o Palmeiras vai se saiu bem contra o Bolívar, mas agora é um adversário mais forte, né? Que mais é o LDU. Um time mais forte, mais bem acertado, um time que toca bem a bola, corre muito, os caras são bem fortes, né? Sim. Deu canseira na fase de grupos aí pro Flamengo. Olha, vai ser um jogo difícil. Eu acredito no Palmeiras, acredito na vitória do Palmeiras, mas... Qual o seu palpite pro jogo? Para esse jogo? O jogo de ida. Olha, eu acho que para esse jogo o Palmeiras consegue uma vitória de 1-0, ele consegue alguma coisa assim. Eu acho que vai ser 3-1 Palmeiras esse jogo. Acho que vai ser 3-1 Palmeiras, mas falando como torcedor, eu acho que vai ser 1-0 LDU. Tá, ele falou 3-1, mas é aquela coisa da zica reversa, sabe? E a gente sabe, eu conheço, enfim. Cara, eu peguei esse cara no colo há muito tempo, né? Conheço esse moço. Esse bigode aqui, quem arrumou o bigode desse rapaz foi porque ele tava todo esculhambado. Eu arrumei o bigode. Com certeza. Moço. Quem ensinou ele a fazer a barba fui eu. Eu ensinei, isso aqui, olha que coisa linda, parecendo o Lula, olha aí, Companheiro, como é que tá aí, companheiro? O cara tá a cara do Lula, bicho. O cara não tá de brincadeira. E você pensa, olha, gente, e saibam o seguinte: isso aqui, por incrível que pareça, é um bigode. Isso não é um código de barra. Isso é um bigode, tá, pessoal? Quando for no ao vivo de novo, eu vou colocar um código de barra aqui com o meu Pix aqui. Não, tem que colocar no TV. Pra funcionar 10ão. Mande 10ão pra contribuir na caixinha de fim de ano. Pra gente comprar coxinha lá do seu amigo. Do Matheus Freitas. Matheus Freitas. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar, vai se classificar. Aí acho que a final de novo vai ser um Flamengo e Palmeiras. Vai ser reedição e o Flamengo vai ser campeão. Você vai conseguir torcer pra alguém nesse... Acho que vou pro Flamengo. Você é sério? Você consegue torcer pro Flamengo? Porque... É um paga-pau mesmo. Paga-pau não, só não quero meu rival campeão de novo,
O Flamengo não é rival do Lógico que não. do Corinthians? O rival é o Por Palmeiras? isso que eu falei, se tivesse o Diabo contra o Palmeiras, valendo na terra, não vai torcer pro Diabo, do que vai torcer pro Palmeiras. Caramba, o cara tá entregando a terra. O cara tá entregando a terra. Olha Eu isso. falei que terra. Pode ser um pedacinho de teto. Tó. Eu tenho o perímetro do Allianz Parque. Tó, pra você, ó. Esse chiqueiro aí. Chiqueirão vai lotar, hein? Ah, vai. Chicote vai estralar, Vai hein? lotar. Aí você pega um gigante, fala pra ele pegar um pedaço de margarina e ficar esfregando lá de fora do Allianz, parecendo um ralador. Olha, para vocês que gostam de futebol, com certeza vocês vão ter aí bastante coisa boa, né, essa semana. E especialmente com esses jogos da Libertadores, para que a gente possa mostrar aí ao mundo que aliás, o Brasil ele já deu mostras de que tem bons times, que consegue jogar em bom nível, né? O Mundial mostrou isso pra gente, né? E agora, essa semifinal de Libertadores, que reúne aí as 4 melhores equipes até o momento, né? As 4 melhores equipes do futebol sul-americano. O Palmeiras com o Abel, que conhece muito bem, o Flamengo com o Felipe Luiz, que faz uma excelente campanha, um trabalho muito consistente, parece que conhece muito bem o grupo, e um elenco espetacular que tem o Flamengo. Então nós temos, sem dúvida, grandes chances de ter mais uma final brasileira na Libertadores. Sim. Temos a chance, né? Podemos ter uma zebra, né? Isso só mostrando a hegemonia do futebol brasileiro. Sim, que precisa voltar a ser hegemonia em seleção também, né? Mas aí já é mais difícil, né? Sim. Mas já é mais difícil porque o trabalho é diferente, a própria forma de treinar a seleção e treinar clube é diferente. Tá todo dia com a pessoa lá. São situações bem distintas, né? Sim. Então, esse foi o nosso especial Libertadores da América. Teremos outros especiais aí, nós temos uma ideia de proporcionar aos nossos colegas que nos assistem, que nos acompanham, que mandam aí mensagens pra gente, a gente até pede sugestões, né? De repente especiais Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Santos. Campanha do Palmeiras no Mundial de 51. Isso, por que não? É histórico. É uma aí a campanha histórica, né? Vai ser meu vídeo todo preto. O Corinthians, por exemplo, qual foi a participação do Corinthians em 1951 naquele Mundial? A gente também pode falar a respeito disso, né? Aliás, qual era a posição do Corinthians? Por que o Corinthians não participou daquele Mundial? A gente pode falar sobre isso também. Isso é histórico. Por que o Corinthians não ganhou nenhum título desde 1954 até 1977? A gente também pode falar sobre isso. A gente pode falar por que o Corinthians não paga marmita. Por que não podemos falar sobre isso? Por que o Corinthians não paga o estádio? Podemos falar sobre isso. A gente também pode falar porque o Palmeiras, qual foi o problema que o Palmeiras não ganhou a Copa do Brasil, qual o problema que o Palmeiras não se classificou contra o Corinthians na Copa do Brasil, porque o Palmeiras perdeu o Paulistão contra o Corinthians, porque os 5 motivos para o Abel sair do Palmeiras, 10 motivos que a torcida do Palmeiras não gosta do Abel e 10 motivos. Mas quem não gosta do Abel? Não, que torcida não gosta do Abel? A do Palmeiras. Não, a torcida do Palmeiras adora. A Mancha não gosta. Não. Ali é outra coisa. Ali é uma questão política. A torcida do Palmeiras adora o Abel. Adora. Agora, o problema é que o Corinthians não tem quem adorar. Vai adorar quem? Ué? O Dorival Júnior? Não, Dorival. A marmita? Não, que marmita? Vai adorar quem? Falar em marmita, tem marmita hoje? Tem. Coisa boa! Olha, eu vou... E aqui, tem muito tempo aí, meu amigo? Tem 2 minutos? Tem sim. Tem 1 minuto? Então, agradecemos aqui a vocês que estão sempre com a gente está tentando cada vez mais
melhorar e manter a nossa programação em ordem. A semana que vem não poderemos, aliás... Hoje. Né? Estamos hoje aqui para vocês. Gravadinhos, bonitinho, porque a gente se empenha muito em trazer um programa para a gente se divertir, para a gente bater papo, para a gente falar de uma coisa que a gente adora, que é o futebol, tá bom? Então fica aqui, um abraço. Semana que vem é ao vivo. E a outra semana que vem, no dia 13 é ao vivo. Tá, pessoal? Então ficamos por aqui. É ou não é, Juan? É isso. É isso aí. É isso. Legal. E vai Corinthians. Vai, Verdão.